Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre gestão, gerenciamento de conflitos. E aí, parece ser um tema que é um pouco vago, até de fato tem muita coisa sobre o assunto por aí e que nos deixa confusos, que nos deixa sem saber exatamente o que a gente deve fazer numa situação como essa. A gente entende a parte teórica do, poxa, eu entendo que é um conflito, eu entendo o ponto negativo disso, mas quando acontece eu não sei como reagir, eu não sei a melhor forma de intervir. Então a gente vai entender todas essas nuances de conflito hoje, até porque a gente precisa entender e separar bem qual é o papel do RH dentro disso tudo, o papel do líder dentro disso tudo, o papel dos próprios agentes ali do conflito dentro disso tudo, para que a gente também não tenha uma sobrecarga de uma responsabilidade em cima de nós que não é só nossa, o que acontece muito. E é um tema que vocês já vinham pedindo há algum tempo. Toda empresa tem conflitos, sejam eles mais latentes, mais observáveis ou não, mais escondidos, mais camuflados, sejam eles mais emocionais ou mais racionais, independentemente do tipo de conflitos. Inclusive hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre os tipos de conflitos. Eles existem e eles nem sempre são negativos. Na verdade, conflitos não devem ter uma conotação negativa dentro da nossa atuação. E a gente vai entender um pouquinho como utilizar esses conflitos que são naturais, que de fato acontecem, não tem como evitar, como trazer isso e transformá-los em algo positivo que melhore, que acrescente e que traga frutos, positivos disso. Então a gente vai ver tudo isso hoje. Antes de começar o conteúdo em si, eu vou me apresentar. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou profissional de recursos humanos aí já há 11 anos. Tenho hoje uma consultoria na área de recursos humanos que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. E sempre que eu posso, eu tô trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Por isso, já se inscrevam, que tem muita aula gratuita para vocês já começarem a acompanhar. Hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Como eu estava dizendo, e até dei já uma introdução, a gente vai falar sobre a importância da gente ficar atento a esse tema, que é um tema que está presente em absolutamente todas as empresas, nenhuma delas foge do conflito, apesar de cada conflito acontece de uma forma diferente, mas mesmo assim é importante a gente ter uma gestão desses conflitos de uma forma estruturada, assertiva, organizada, e que tire ali toda aquela possibilidade daquele conflito trazer negatividade, ou seja, fatores e consequências negativas, e incluir ali a possibilidade desse conflito trazer coisas positivas, frutos positivos, melhoria contínua, aprendizado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Trabalhar em harmonia, clima organizacional, a gente já viu aqui isso inúmeras vezes, o quanto isso é um fator positivo, determinante para que as pessoas se sintam bem trabalhando, para que as pessoas elas gostem do que fazem, da empresa que trabalham, para criar conectividade, confiança, relação com a empresa, tá? Então, essa harmonia no clima organizacional, no ambiente de trabalho é muito importante. E cada vez mais, com toda essa conscientização que as novas gerações também estão tendo sobre o que elas querem, do trabalho delas, isso está cada vez mais sendo valorizado e cada vez mais está em voga, principalmente para que a gente consiga reter bons talentos. Então, pensando nisso, a gente tem que sim considerar que quando existe um ambiente de muitos conflitos e conflitos que não são geridos da forma correta, que são ignorados ou que são até subestimados, a gente tem uma grande possibilidade desses conflitos se tornarem coisas negativas em sentido de clima organizacional. Quebrar ali o clima organizacional, deixar o clima pesado, Conflitos em si geram esse tipo de tensão no ambiente. Então, é importante a gente entender que a partir do momento que a gente ignora um conflito só para não ter que mexer nele, deixa para ver se ele se resolve sozinho, ou ainda subestima esse conflito, acha que ele vai ser algo simples, algo fácil,
e acaba tomando proporções maiores do que a gente imaginou. Se a gente faz isso ou ainda intervém da forma incorreta, a ponto desse conflito só se alarmar, só se estender por mais tempo, ou ainda acabar abrangendo outras pessoas que nem estavam no conflito inicialmente, a gente está correndo um grande risco de tudo que a gente faz de projetos de RH para diminuição de turnover, para diminuição de absenteísmo, para melhoria do clima organizacional, ação de endomarketing, melhoria do nosso processo de recrutamento e seleção, a gente corre o risco de tudo isso que a gente está fazendo acabar sendo ali minado, né, contaminado por esse clima tenso de conflitos dentro da empresa, conflitos dos mais diversos tipos. Então é importante esse tema justamente porque é um papel importante nosso manter o clima organizacional. E se para isso a gente precisa, sim, criar estratégias de gestão de conflito, é uma coisa que a gente deve incluir nos nossos projetos, nas nossas prioridades, tudo bem? Então, uma coisa que é importante já colocar aqui de cara é que a gente não deve ver gestão de conflitos, primeiro, como algo ruim, como algo pesado. Quando a gente pensa em gerir conflitos, normalmente a gente já dá até um arrepio, né? Porque é ruim a gente entrar no meio de conflito, é ruim a gente fazer essa intervenção de conflito, assim, pelo menos na nossa cabeça é ruim. Mas quando a gente para pensar que conflitos, eles são naturais, ou seja, em um ambiente que existem pessoas de perfis diferentes, com valores diferentes, com crenças diferentes, criações diferentes, que vêm de ambientes familiares diferentes, que vêm de formações diferentes, enfim, quando a gente pensa em um ambiente que junta ali pessoas diferentes, e que, enfim, todos os ambientes são assim, porque ninguém é igual a ninguém, se tem um ambiente assim, a gente tem um ambiente propício de ter conflitos. Conflitos não necessariamente são negativos, são divergências de ideias, são momentos em que a gente tem pessoas diferentes olhando para uma mesma situação. Então, muitas das vezes, olhar para isso de uma forma positiva traz para a gente até uma conotação de não ver esse, entre aspas, trabalho como algo pesado. Então, desmistificar isso já de cara é muito importante, porque senão a gente vai só procrastinando e adiando. Ah, não, eu vou deixar para inserir um projeto de gestão de conflitos mais para frente. Ah, não, eu vou ignorar esse conflito ali e vou deixar ver se resolve. E aí a gente vai deixando para lá porque realmente fazer parte ali de uma gestão de conflitos parece ser algo difícil, parece ser algo pesado. Mas quando de cara a gente já encara um conflito como algo natural, como algo normal de se acontecer em ambientes que existem pessoas diferentes com ideias diferentes, a gente vê aquilo como algo muito mais leve, muito mais simples de se fazer, algo mais rotineiro, que dá pra gente incluir ali na nossa rotina de uma maneira simples e estruturada. Principalmente se a gente traz técnica para isso, né? Não é apartar a briga, nem sempre um conflito, ele pressupõe briga, né? Às vezes é só uma divergência de ideia. E dessa divergência de ideia, muitas das vezes surge algo positivo, que é o quê? Uma ideia nova, algo que às vezes a empresa não tinha visto diferente, uma melhoria naquele processo, uma melhoria até de resiliência, das pessoas conseguirem conversar, ouvir umas às outras, entender diferentes opiniões, né? Deixarem ali o ego um pouco de lado, exercer também a flexibilidade. É um exercício muito bacana se a gente for parar para pensar dessa forma. Então, encarando desse jeito, vai fazer com que vocês saiam daqui com aquela sensação de, poxa, legal, eu consigo colocar isso estruturadamente na minha empresa de uma forma leve, sem trazer isso para, sabe, uma conotação pesada ou negativa. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente já começar esse assunto com a cabeça aberta. Conflitos fazem parte da natureza humana. Ponto. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente também consegue passar isso para a empresa. Consegue passar isso para os líderes, consegue passar isso para as pessoas, para os colaboradores. E a partir do momento que todo mundo tem essa visão, os conflitos eles são levados de uma maneira muito mais leve também, inclusive a resolução deles. Então, de onde surgem os conflitos? O que são conflitos de fato? Então, a gestão dos conflitos é justamente um conjunto ali de ações, métodos, ferramentas que a gente utiliza para lidar com essa divergência de ideias,
com essa divergência de opiniões dentro de um determinado grupo. Então, todo grupo vai ter, em algum momento, algum tipo de divergência de opiniões, de ideias, de personalidades. Nesse momento é que entra a gestão disso, para gerir essa divergência de uma maneira saudável. A ideia aqui não é fazer com que as pessoas sejam iguais, é fazer com que as pessoas escutem umas às outras e cheguem em um consenso que fique bom para todos os lados, que todas as pessoas se sintam confortáveis com a decisão, a ação tomada dentro daquilo. Então, abrir mão também faz parte de fazer parte de um grupo. A partir do momento que a gente entende que isso faz parte de estar em um grupo, fica menos pesado. Ok, então a intenção é sempre buscar uma solução que seja benéfica para todas as partes envolvidas no conflito. Então a ideia é que mesmo que uma das partes esteja abrindo mão naquele momento de alguma coisa, mesmo que uma das partes esteja cedendo, que ela esteja confortável com isso, que ela esteja consciente de que tudo bem, dessa vez faz sentido eu ceder, porque eu entendi o argumento do outro lado, eu entendi que isso é de fato uma decisão que faz sentido, e aí numa próxima vez eu sei que pode ser a minha opinião que vai prevalecer ou não. Então existe ali uma flexibilidade de mesmo quando a parte que está cedendo, ela está satisfeita. Esse é o cenário ideal da gente buscar dentro de uma solução de conflito. Então, tirar ali daquele momento, inclusive, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de melhoria, de ser um propulsor de trazer algo positivo. Então, olha que bacana, né? Quando a gente escuta o outro, a gente aprende uma coisa nova, a gente tem uma ideia nova que às vezes a gente não tinha visto, a gente começa a olhar para uma coisa diferente, a gente amplia nosso campo de visão, a gente amplia o nosso campo de conhecimento, a gente trabalha as nossas competências, como resiliência, flexibilidade, escuta, né? Então, se isso fica claro para as pessoas, a parte positiva de lidar com conflitos, os conflitos passam a ser algo que as pessoas vão deixar de evitar e vão passar a resolver de forma clara. Muitas vezes a gente vê pessoas que evitam conflitos e aí, para evitar conflitos, elas aceitam tudo, elas abaixam a cabeça para tudo, só que o fato dela ter evitado um conflito não muda o fator dela estar com um conflito interno ainda. Aquilo está guardado, aquilo está dentro dela, aquilo ela vai carregar. Então, evitar um conflito externo nem sempre é positivo. Então, ensinar as pessoas a lidar com o conflito de uma forma que seja positiva para elas e para a empresa faz com que, inclusive, elas se sintam mais à vontade de se expor, de colocar a sua opinião, de dar a sua visão, de colaborar. Então, é importante isso também. Então, justamente por maior que seja a sinergia das pessoas de uma empresa, por mais integradas que elas sejam, por melhor que seja o relacionamento dessas pessoas dentro de uma determinada empresa, dentro de um determinado grupo, inevitavelmente vão existir algum tipo de situação conflituosa. Então, a gente ter já um plano que nos dê uma base de um passo a passo de como a gente vai lidar com isso é importante. Inclusive, não só nós, mas é importante a gente entender que a responsabilidade de gerir um conflito não é só do RH. A gente tem que envolver os líderes e também todas as pessoas da empresa. As partes que estão dentro desse conflito, ou seja, se o conflito é entre duas pessoas que têm ideias divergentes, por exemplo, em um determinado projeto, essas duas pessoas também fazem parte da solução. Não é a gente pensar que vai existir um problema e vai vir uma pessoa que é salvadora da pátria, ela vai entrar ali no meio, que é essa sensação que a gente tem quando a gente pensa em gestão de conflitos. É alguém que chega para salvar a pátria, entra no meio dessas duas pessoas, apazigua a situação, traz uma solução e magicamente resolve o problema. Então, não é assim que a gestão de conflitos ela é feita. A gestão de conflitos ela tem que acontecer desde entre as partes conflitantes, até ter um mediador disso, e faz parte ter um mediador disso, que tenha uma voz imparcial, que tenha um olhar de fora, mas essas pessoas que estão dentro do conflito, elas também são parte disso. Então, elas têm que entender também qual que é o papel delas nisso,
como que elas podem agir naquele conflito, o que elas vão tirar de positivo daquilo. Então, ter também um norteador para que todas as pessoas entendam o que fazer quando um conflito surge é muito importante. E aí é que entra o nosso papel, criar sim um processo, um procedimento, um passo a passo, treinar as pessoas no sentido de informação. Então, passar a informação para as pessoas, sejam elas colaboradores ou líderes, de tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Olha, que conflito é natural, que isso sempre vai acontecer, que nem sempre tem uma conotação negativa, que as pessoas elas têm perfis diferentes, elas têm ideias diferentes, que a empresa quer incentivar as pessoas a, sim, colocar as suas ideias em pauta, né? A não se anular ou aceitar qualquer coisa a qualquer custo, mas ter uma voz ativa, que a empresa é importante para a empresa ouvir, né, as pessoas. Então, que fugir de conflitos parece ser algo inteligente de se fazer, mas só se for de um conflito que de fato for estrondoso. Agora, um conflito de ideias, uma diferença, uma divergência de ideias, onde aquilo vai trazer uma discussão saudável para chegar a um consenso, inclusive de melhoria para aquilo, por que não a gente fomentar isso, inclusive? Então, trazer isso para as pessoas e o passo a passo que elas precisam fazer para gerir esse conflito de uma forma saudável, inclusive faz com que as pessoas elas se resolvam muito mais do que precisem de um mediador. Então, quando a gente tem isso de forma assertiva, a maior parte dos conflitos eles vão se resolver entre as próprias partes conflitantes. Elas vão resolver entre elas, sem precisar de um mediador, sem nem precisar chamar um RH ou contar para o líder ou prejudicar um processo. Quando a gente deixa isso redondinho, isso passa a acontecer. E aí só em situações mais extremas, no sentido de travou um fluxo, travou um projeto, aquilo parou de alguma forma porque não se chegou a um consenso, aí sim, né, envolve-se um mediador. Mas a maior parte dos conflitos, eles acabam se resolvendo sozinhos quando a gente tem esse fluxo correto. Então, tem uma enorme diferença entre admitir que existe um conflito e enfrentar esse conflito ou negar que esse conflito existe e colocar pano quente na situação. Então, o que a gente quer fazer aqui é justamente o contrário, é não colocar pano quente na situação, não ignorar que o conflito existe e torcer para ele se resolver sozinho. A intenção aqui é reconhecer que existe algum tipo de conflito e atuar em cima dele de forma estratégica. Então, vale lembrar que a resolução de conflitos não é de exclusividade do RH, é muito importante a gente entender isso e que a gente tem sim que envolver as pessoas nisso, senão a gente abraça o mundo e a gente sim vira aquela pessoa que entra no meio da briga. E não é a intenção aqui, não é a gente atuar de forma a apagar fogo, é a gente atuar de forma preventiva e estratégica. O principal segredo para que a gente consiga diminuir conflitos ou fomentar conflitos que sejam positivos e diminuir aqueles conflitos que são negativos, que trazem aquele clima organizacional ruim e fomentar conflitos de ideias que sejam saudáveis e trazem, inclusive, um clima organizacional bacana de cooperação e de melhoria contínua. Como? Primeiro pilar, assim, que é o principal, é trabalhar comunicação. Muitas das vezes a gente acaba trabalhando em cima do problema, em cima do sintoma. O que é o sintoma? O conflito. Mas o que normalmente causa conflito? Falta de comunicação assertiva. As pessoas elas não sabem se comunicar entre elas. Elas não sabem expor as suas ideias, ouvir as ideias dos outros e ter ali um momento de uma comunicação saudável. Então, quando a gente quer trabalhar a causa e não só o sintoma, a gente precisa pensar em ações para a comunicação interna, comunicação entre pessoas, comunicação entre colaborador e colaborador, comunicação entre líder e liderado. Então, daí entra a importância da gente pensar em cuidados que vão ter manutenção. Então, esses tipos de projetos que a gente vai dando manutenção sempre, sempre. Então, criar ali para o seu ano, no seu planejamento anual, diversos projetos envolvendo projetos de endomarketing, projetos de treinamento,
que envolvam comunicação. Aí você vai estar trabalhando na raiz do problema e não só no sintoma. Então, ao invés de surgiu um conflito, eu vou lá e lido com esse conflito e tento resolver, surgiu outro, eu vou lá, surgiu outro, eu vou lá, surgiu outro, eu vou lá. Eu penso em, o que é a causa desse conflito, que normalmente é falta de comunicação, porque com a comunicação bem estruturada e bem organizada, mesmo que surja um conflito difícil de se resolver, as pessoas elas vão conseguir resolver entre elas com uma comunicação adequada, com uma comunicação clara, com uma comunicação respeitosa, com uma comunicação também de escuta, né? Não só um monólogo, mas um diálogo. Então, a partir do momento que a gente trabalha comunicação, a gente está prevenindo e contribuindo para que essa situação seja bem mais tranquila dentro das empresas, tá? Então, inclua nos seus projetos, já do ano que vem, ações voltadas para a melhoria de comunicação, sejam eles treinamentos, sejam eles canais de comunicação de endomarketing, reuniões periódicas, né? Tudo isso, se você institui o fato das pessoas se comunicarem mais entre elas de forma assertiva, esses conflitos naturalmente tendem a ser facilmente resolvidos entre as próprias pessoas sem grandes prejuízos para a empresa, tá? E para as próprias áreas e projetos. Normalmente, o que são as causas dos conflitos? E aí, olha só para a gente entender. Trabalhando a comunicação, a gente ajuda a melhorar esse motivo principal. E aí, o que são as causas que causam conflito ali entre as pessoas normalmente? Mudanças bruscas ou rápidas demais em algum processo. Então, tinha algum processo e aí houve uma mudança nesse processo de uma hora para outra, até as pessoas se adaptarem nesse processo. Normalmente, isso gera algum tipo de conflito entre uma área que está precisando que uma outra área desenrole aquele ponto do processo, as pessoas ainda estão se adaptando a ele, e aí o líder cobra, então gera algum tipo de conflito nesse tipo de situação. Outra situação que gera bastante, né, inícios ali, focos de conflito, são prazos que são irreais para algumas coisas. Então, às vezes, os líderes ou a empresa colocam prazos que são não tem como ser cumpridos, e aí depois nessa cobrança acaba gerando esse tipo de conflito, no descumprimento desses prazos. Objetivos e metas que são muito divergentes, então às vezes você vai ter ali uma pessoa, uma área, um líder que está dando objetivos e metas que são muito divergentes do que a empresa quer ou do restante das áreas, isso pode gerar algum tipo de conflito. Indisponibilidade ou má distribuição de recursos, às vezes a empresa não está dando recursos o suficiente para as pessoas elas poderem executar o trabalho de maneira assertiva, ou está distribuindo esses recursos de uma maneira ruim, e aí isso acaba atrapalhando o desenvolvimento ali do trabalho das pessoas, isso gera focos de conflitos. Além disso, interdependência na execução de tarefas, você depender muito de outras pessoas para executar a sua parte do trabalho, pode gerar conflitos, porque a partir do momento que você depende muito de outra pessoa, qualquer coisa que aquela pessoa acabe não fazendo, ou atrasando, ou não executando da forma que você precisa, aquilo atrapalha o seu trabalho e, consequentemente, isso pode ser um foco de um conflito. Falhas de comunicação ou má interpretação do que a outra pessoa está falando. De novo, olha só como a comunicação é importante. Se eu não me expresso bem ou se eu interpreto errado o que o outro está me falando, isso é um foco grandíssimo de conflitos. Falta de informação. Então, muitas das vezes, a própria empresa não traz uma informação concreta para os colaboradores, ou o líder não traz uma informação clara para os seus liderados, ou uma área não traz uma informação clara para outra área. Então, a falta dessa informação também gera conflitos, porque daí as outras pessoas têm que ficar tentando adivinhar o que é aquela informação, fazendo do jeito que imagina que tem que ser feito, e aí, no final das contas, isso pode gerar um conflito. Contradição na postura da empresa em relação ao seu código de culturas e políticas, ou seja, a empresa pede para as pessoas elas terem uma certa conduta, pedem para as pessoas terem ali valores, ações, e aí a própria empresa, ou seja, os próprios líderes, os representantes dessa empresa não têm essas atitudes que elas cobram que as pessoas tenham.
Então, essa contradição é sim um foco incrível de conflitos, e que é um conflito em massa, né, onde os colaboradores ficam insatisfeitos de uma forma geral com essa incongruência, imposição de novas regras. Então, tem novas regras, ao invés de eu informar, discutir, fazer com que as pessoas entendam, eu simplesmente imponho, né, de uma maneira bem restritiva de informações e peço simplesmente para as pessoas seguirem. Isso é também um foco de conflitos, porque as pessoas elas precisam entender o que elas estão fazendo e o porquê. De novo, falta de informação, falta de comunicação. Implementação de novos projetos e novos procedimentos. Então, sempre que tem algo novo, pode trazer conflitos, porque, de novo, as pessoas vão enxergar aquilo de uma forma diferente, vão ter ideias diferentes, vão querer executar aquilo de uma forma diferente. Então, quando tem algo novo, pode gerar algum conflito de ideias também. Lideranças tóxicas. Então, sempre que a gente tem um líder ou uma liderança de uma forma geral que seja tóxico para a equipe, isso gera também conflitos. Além de abuso de poder, então quando a empresa abusa do poder, né, em posições que tem liderança, também é foco de conflitos. E estresse. Então, quando as pessoas estão super sobrecarregadas, quando a empresa está distribuindo as atividades de uma forma que não está legal para as pessoas, que ela está sobrecarregando os cargos, que as pessoas estão precisando fazer muita hora extra, ou que a pressão está muito grande, quando esse estresse está muito alto, focos de conflitos eles surgem naturalmente. É muito importante a gente entender, além de entender os focos de conflito, a gente tem que entender que pessoas reagem diferentemente aos conflitos, porque elas têm perfis diferentes de reação. Cada colaborador vai reagir a um determinado conflito diferente, porque ela tem uma reação diferente. E aí, olha que legal a minha tela. E aí, não vai estar super legível, não se preocupe que eu vou ler para vocês, mas a ideia é que vocês apliquem essa ferramenta nos colaboradores, na empresa, para que vocês tenham essa noção, essa visão sistêmica de, poxa, a maior parte dos colaboradores estão nesse perfil de reação de conflito. Então, eu preciso trabalhar isso, assim, assado. O que é a ideia desse formulário? Essa parte do formulário é que vocês vão fazer com que as pessoas preencham. Então, aqui é bem simples, tem algumas perguntas que vão de 1 a 15, tá? E a pessoa ela tem que responder aqui, ó, a escala que vai de 1 a 3, sendo 1 raramente, 2 às vezes e 3 muitas vezes. Então, para cada pergunta ela vai responder 1, 2 ou 3, ou seja, raramente, às vezes ou muitas vezes. Então, 1, posso ser influenciado pelo ponto de vista de outras pessoas. Aí a pessoa vai responder, raramente eu sou influenciado pelo ponto de vista de outras pessoas. Não, às vezes eu sou influenciado. Não, muitas vezes eu sou influenciado. E aí ela vai marcando e preenchendo. E aí vai ter o momento, né, a segunda parte aqui da ferramenta, que é fazer o apanhado aí dessa pontuação. Então, vai somar, né, e aí tem aqui certinho explicando como é que faz na ferramenta. Some as pontuações das questões 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15. E depois subtraia da soma das questões 3, 5, 7 e 11. E aí você vai fazer esse cálculo e vai dar um valor total que você vai colocar aí dentro desse quadradinho do total. Essa é a nota da pessoa. E aí embaixo tem o significado dessa pontuação. Então, se a pontuação deu de 1 a 4, o perfil de reação a conflito dessa pessoa é um perfil passivo. Se a pontuação deu de 5 a 10, é um perfil de pontuação de reação assertivo. Se deu 11 ou mais, é agressivo. Então, aqui tem até a explicação do que é, né? Uma pessoa que tem um perfil de reação passivo pode ser uma tarefa difícil ao permitir que pessoas difíceis andem à sua volta. Então, nesse caso, essa pessoa, se ela estiver rodeada de pessoas de personalidade muito forte, de temperamentos muito difíceis, essa pessoa ela vai ser pisoteada no sentido de ela praticamente nunca vai colocar a opinião dela, ela nunca vai se expor, ela nunca vai ter coragem de trazer uma ideia ou de contradizer alguém. Então, ela vai ser abafada ali naquele contexto.
Então, irá beneficiar ao aprender a se defender, defender as suas ideias com diplomacia e tato. Então, esse tipo de perfil aqui passivo, é importante a gente ensinar essa pessoa a defender as ideias dela, né? A se posicionar de uma forma madura, de uma forma diplomática, de uma forma com tato, mas sim colocar as ideias dela. Então, a gente não quer que ninguém também evite conflito se anulando. A gente quer que as pessoas elas tenham um ambiente propício para também serem elas mesmas. Porque o fato da pessoa sentir medo de falar, porque senão ela vai causar um conflito, também é um ambiente negativo para se estar. O fato do conflito não estar instalado não é a pior dos mundos. O fato da pessoa estar ali engolindo, né, algo que ela quer falar, nunca poder dar uma ideia, sempre acatar o que o outro quer, também é algo muito ruim se conviver. Então, o passivo não é legal. Agora, entre aqui a nota 5 e 10 é o perfil assertivo. Nesse caso, é profissionalmente assertivo quando lida com pessoas, inclusive com pessoas difíceis em particular. Continue a estar receptivo a ouvir. Então, normalmente esse perfil passivo, ele é receptivo a ouvir, né? E aí trazer as considerações dele e chegar a uma conclusão saudável para todo mundo. Então, continue receptivo a ouvir diferentes pontos de vista e também a expressar suas ideias e pontos de vista apropriadamente. Então, o saudável é eu colocar as minhas ideias de uma forma apropriada e também ouvir as ideias do outro. Então, essa troca de dizer e ouvir é que é o assertivo dentro de um conflito. E aí, o 11 ou mais é o agressivo, ou seja, pode ser de tal forma combativo. Então, é aquela pessoa que entra em combate. E aí é diferente. Aqui sim a gente está lidando com um conflito com conotação negativa. Um conflito que vira uma briga, um combate, algo que é pesado, que gera tensão. Então, esse tipo de pessoa aqui, desse perfil, as outras pessoas evitam interagir com ela. As outras pessoas em volta desse tipo de pessoa que tem o perfil de reação a conflito agressivo, as pessoas elas tendem o quê? A nem se direcionar mais a essa pessoa, a evitar trazer uma ideia, a evitar conversar com essa pessoa ou trazer a sua opinião, porque sabe já que vai dar ruim, né? Que vai trazer um conflito combatente, né? De combate. Isso é ruim, tá? Então, irá se beneficiar se aprender a ouvir. Então, essa pessoa tem que aprender a ouvir e a expressar suas opiniões de uma forma mais eficaz, de uma forma menos impondo e mais de argumentos e uma forma mais saudável. Então, não é que essa pessoa vai deixar de expor a opinião dela, mas ela vai aprender a fazer isso de uma forma menos de combate e mais de diálogo. Então, esse é um ponto importante. A partir do momento que você tem essa ferramenta em mãos e você tem ali o resultado da sua empresa e você percebe, poxa, a maioria dos meus líderes tem um perfil agressivo, a maioria dos meus colaboradores tem um perfil passivo. Então, daí você já vai saber as ações que você vai precisar fazer, inclusive de treinamentos, e sim, é importante, como eu disse, conscientizar as pessoas de como elas lidam com os conflitos dentro do cenário que a sua empresa tem. Não adianta nada você trazer um treinamento genérico sem saber o cenário que a sua empresa está inserido. Sempre customize para o que está acontecendo dentro da sua empresa. Você tem mais perfis assertivos, mais perfis passivos, mais perfis agressivos? Então, esse é um ponto muito importante também. Primeiro, vamos entender os tipos de conflitos que existem? Primeiro, existem conflitos que são conflito racional e objetivo. É aquele tipo de conflito que há uma divergência ali ligada exclusivamente a uma tarefa, a um projeto, não envolve absolutamente nada que seja emocional ou pessoal. É simplesmente uma divergência ali naquele ponto específico daquele projeto, daquela atividade, daquele procedimento, voltado para o trabalho. É uma coisa natural de se acontecer ali no dia a dia. Então, é um conflito que é racional, que ele é objetivo, unicamente naquele ponto. E por isso gera impacto na entrega final. Porque se eu tenho um conflito, né, relacionado a um projeto, a uma entrega, a uma atividade, enquanto eu não soluciono aquele conflito, aquela atividade, aquele projeto está parado, está ali paralisado, esperando que resolva para dar andamento. Então, esse tipo de conflito, apesar de não gerar climas de tensão muito grandes, apesar de ser um conflito natural de se acontecer, também gera essa paralisação
de projetos, de impactos na entrega final de alguma coisa que precisa ser entregue. Outro tipo de conflito, né, o segundo tipo, a gente tem esse que é racional e objetivo e a gente tem o que é emocional e objetivo. Então, o que é o conflito que é emocional? Aí já entra questões mais relacionadas a pontos que são pessoais, a pontos que são relacionados a membros da equipe. Então, já não é um ponto de um projeto ou de uma atividade. Meu problema não é com aquela situação, meu problema é com a pessoa. É uma coisa pessoal. E aí, nesse ponto, costuma-se levar o conflito para um lado mais emocional e menos racional. Então, com isso, eu identificando o conflito, então o conflito surgiu. Eu entendendo se ele é emocional e objetivo ou racional e objetivo, eu consigo lidar com eles da forma correta. Existem reações de conflitos. Primeiro, reação divergente. O que é reação divergente? É quando uma pessoa quer vencer a outra no conflito. Então, ela não vai ser ali uma relação onde as pessoas estão tentando encontrar um ponto de um abrir mão e tudo e achar algo que agrade os dois. Não, é onde os dois estão querendo vencer. É uma competição. Os dois estão querendo vencer com a sua opinião. E aí, nesse caso, normalmente as coisas tendem a travar. E aí sim, fica prejudicada a entrega final. A reação conflitante já é aquela em que eu tenho alguém aqui que impõe, a outra pessoa ela acata, simplesmente porque ela não tem muita opção, às vezes principalmente porque essa aqui tem uma relação de poder, de hierarquia, de liderança. Então, se ela tem uma posição de poder, ela costuma ter maior probabilidade de impor algo e a outra pessoa acatar. Quando isso acontece, né, a gente pode ter uma reação aí de conflito, que significa que há uma imposição e essa pessoa aqui ela vai acatar sem querer. No fundo, ela vai estar revoltada, triste ou inconformada com aquilo que ela está acatando, simplesmente por ser uma relação hierárquica de poder. Tem também a reação concorrente. A reação concorrente é quando isso acontece de eu imponho uma opinião, a outra pessoa acata porque ela não tem outra escolha, só que essa pessoa que acata, ela não esquece daquilo. E tanto não esquece, como ela fica com aquela sensaçãozinha de dar o troco, sabe? De não engolir aquilo. E aí ela fica esperando uma outra oportunidade para, entre aspas, se vingar. Então, esse tipo de reação dentro de um conflito também existe e é mais difícil identificar porque a pessoa guarda para si essa vontade de se vingar, de não aceitar, tá? Então, é importante que sempre que exista uma relação de imposição, a gente trabalhar, porque essa relação de imposição, ela pode ser passiva, a pessoa simplesmente aceitou e deixou para lá, ou ela pode ser concorrente, ou seja, trazer ali um conflito posterior. Evitou um conflito agora que vai trazer um conflito posterior. Outra reação é a reação convergente. É o último tipo. O que é uma reação convergente? É quando existe aquele conflito que é o que a gente está buscando aqui, que é quando eu identifico um problema, uma divergência de opiniões, de ideias com relação a uma coisa, eu falo, o outro fala, eu ouço, o outro ouve, e a gente entra ali dentro dos argumentos em um consenso, algo que vá ser bom para aquele projeto do mesmo jeito e que agrada ambas as partes e que faz o projeto fluir. Então, que, de novo, eles se resolvam sozinhos, que é o que a gente está buscando aqui dentro de instituir toda essa informação para as pessoas. Como que então o gestor lida com o conflito, ou o RH lida com o conflito, seja ele racional ou emocional, independentemente também do tipo de reação que aquele conflito gerou? Primeiro, entender a causa do conflito. Sempre entender a causa do conflito. O que está causando aquele conflito? E aí, trazendo esses pontos à tona, fica mais claro da gente trabalhar. Então, primeiro ponto, causa. Segundo ponto, reunir com essas pessoas individualmente primeiro. Então, eu trago um, depois o outro, todas as pessoas envolvidas naquele conflito.
e as ouço primeiro individualmente, tá? Depois eu entendendo, né, o ponto de vista de cada um, entendendo ali a conotação, né, de cada um naquele conflito, a forma que cada um está vendo aquele conflito, de visões diferentes, eu vou reuni-los, todos eles, para que a gente possa juntos, o mediador e também os conflitantes, chegar em um plano de ação que funcione para todo mundo para resolver aquele conflito. Então, outro ponto é chegar numa negociação, desenvolver possíveis soluções para aquela divergência, entrar numa negociação mesmo de vamos entender em conjunto, em grupo, em conjunto, quais são as ações que a gente pode fazer para que isso aqui seja resolvido. Então, precisa ter uma pessoa que seja imparcial ali, conduzindo aquele processo, e as partes conflitantes para também colocarem as suas visões e conseguirem chegar em um plano de ação ou vários planos de ações possíveis para resolução daquele conflito onde todo mundo se sinta confortável. Além disso, dar feedbacks, então sempre trazer a comunicação para aquele momento, fazer com que as pessoas se comuniquem de uma forma assertiva. Então, muitas das vezes o conflito surgiu porque um entendeu errado o que o outro disse, ou um não conseguiu se expressar da forma correta, ou não conseguiu se expressar, se sentiu pressionado a aceitar o que os outros queriam. Então, é um momento também de propiciar um ambiente de comunicação para que haja ali essa resolução. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês esse formuláriozinho de um plano de resolução de conflitos. Então, sempre que existir um conflito e que precisar de um mediador, você ou o líder, né, o RH ou o líder, vão, tudo isso que eu falei, né, identificar causas, se reunir com as pessoas individualmente, depois em grupo, para chegar em uma solução. E aí vocês vão estar com essa ferramenta em mãos para conduzir, né, essa conversa ali em grupo e chegar em solução. Então, descrever aqui qual é o conflito específico, quais são as pessoas envolvidas, qual é o plano de ação que se chegou ali naquela conversa para resolver aquele conflito e os resultados que se esperam. Por quê? Porque depois vai ser necessário um acompanhamento. Elis, todo conflito eu vou fazer isso? Não, por isso que eu tô te falando. Depende de você orientar as pessoas a como elas fazem isso entre elas mesmas. Então, elas tendo acesso a essa ferramenta, elas tendo acesso ao passo a passo que precisa para resolver um conflito, encontrar a causa, entender a opinião de todas as partes, ou seja, ouvir o outro, chegar a um plano de ação que dê certo para todos os lados e implantar, se você deixa claro para as pessoas que elas podem fazer isso automaticamente com seus conflitos, elas vão passar a resolver os seus conflitos de uma forma muito mais automática no dia a dia. E aí você e o líder vão precisar mediar poucos conflitos, só aqueles que forem grandes demais ou que as pessoas não conseguiram resolver por si só, que não estão conseguindo chegar a um consenso, que tem algum processo travado. Aí esses sim vão precisar de um mediador. Mas se você explica para as pessoas esse processo de resolução de um conflito em um treinamento, por exemplo, elas conseguem resolver os seus conflitos naturalmente de uma forma muito mais automática no dia a dia, sem precisar levar isso para o líder ou para o RH. E aí depois que vocês fizeram esse momento com as pessoas, descreveu o plano de ação, saiu ali do momento com as pessoas, vai ter o acompanhamento. Então é hora de ter certeza que aquele plano de ação está sendo seguido, que todas as pessoas envolvidas de fato fizeram o que se proporam a fazer, que aquele projeto ou atividade ou o que for que estava travado voltou a fluir e que tá tudo certo nesse sentido. Então, nem todo conflito, como eu disse, precisa de uma força-tarefa, né, para ser resolvido. Muitas das situações vão acabar se resolvendo sozinho entre os próprios envolvidos quando você dá as ferramentas corretas para as pessoas. Faz com que elas parem de sentir medo de resolver o conflito, entendam que aquilo é saudável quando feito da forma certa e tenham a ferramenta certa e o passo a passo certo para fazer aquilo. Isso já se resolve bem de uma maneira automática. Mas lembrem-se, nossa função como RH é também tornar as pessoas independentes de nós. Quanto mais a gente assume coisas em que as pessoas ficam dependentes de nós o tempo inteiro, a gente não consegue atuar estrategicamente. O nosso papel é trazer informação para as pessoas, trazer um procedimento correto, um passo a passo que funcione,
trazer suporte. Então, sim, nós seremos sempre suporte, mas fazer com que as pessoas também amadureçam e consigam se resolver sozinhas e consigam trazer esse ponto positivo dos conflitos de uma forma rotineira. Então, conflitos no dia a dia sempre vão acontecer. E aí, se a gente faz desse jeito, primeiro, se resolve rápido e segundo, traz todo esse ciclo de aprendizado para as próprias pessoas de melhoria. As pessoas elas vão melhorando porque elas vão absorvendo a ideia do outro, porque elas vão melhorando as competências comportamentais de ouvir o outro, porque elas vão se acostumando a conviver melhor em grupo. Então, esse tipo de suporte é que a gente tem que dar, é o nosso papel. Então, pegue esse conteúdo dado hoje, crie um procedimento ali legal de treinamento, crie um passo a passo, treine as pessoas, os líderes, aplique as ferramentas nas pessoas, veja qual é o tipo de reação que a sua empresa está tendo na maior parte dos conflitos, trabalhe isso e deixe com que as pessoas elas consigam resolver os seus próprios conflitos e quando elas não conseguirem, elas acionam o RH ou o líder. E eles vão estar preparados para lidar com aquilo e destravar o que está travado. Então, a ideia é sempre essa. Não deixar nada travado, nada que precisa fluir pode ficar parado por conta de conflitos. E aí, se isso acontecer, é que entra um mediador. Senão, as pessoas elas se resolvem entre si. Então, acho que esse é um ponto importante. E lembrem-se de trabalhar sempre comunicação. Se as pessoas se comunicam bem, todo o resto flui bem, porque elas vão conseguir resolver os seus problemas de uma forma madura, de conseguir se comunicar de forma clara e entender o outro também de forma clara. Isso ajuda aí muito, inclusive, os resultados. Então, basicamente, eu acho que é isso. Beijo, beijo no coração de vocês e até a próxima!